Boa tarde, então, pessoal. Bem-vindo à FESB Regional 2020. Esse ano nós temos uma atividade virtual por conta aí da pandemia, SARS-CoV-2, e nós vamos iniciar agora a atividade número 4, que é imunologia e câncer. E eu gostaria de avisá-los para fazerem as suas perguntas aí no chat do Facebook, começando com a palavra perguntas em maiúsculo, em caixa alta, para a gente poder separar bem, facilita o nosso trabalho aqui. Também é importante lembrar a todos vocês que, ao final das sessões, nós temos uma enquete que a gente gostaria muito que vocês respondessem da maneira mais completa possível para a gente aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. Então, hoje eu tenho o prazer de ser o chair dessa sessão, contando com dois cientistas de renome internacional aqui entre nós, e eu vou dar início, então, convidando o professor Dr. João Ernesto de Carvalho, que é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, onde ele foi diretor nos últimos 6 anos, tendo deixado o cargo agora alguns meses. Então, professor João Ernesto, muito obrigado pelo aceite em participar dessa nossa atividade, e o professor vai falar sobre produtos naturais no tratamento e na prevenção do câncer. Obrigado. Eu estou tentando voltar aqui. O L só. Bom, boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer à FESB, ao Manuel pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo na Unicamp. Nós trabalhamos na pesquisa de novas drogas anticâncer, principalmente as de origem natural e, mais especificamente, as de espécies vegetais. Bom, o câncer é um grupo de doenças, como todo mundo conhece, é resultado de um acúmulo de mutações que geram uma célula que tem uma perda de função, ela não se diferencia totalmente, prolifera de forma incontrolada em vários tecidos adjacentes, produz metástase e tem uma capacidade enorme de adquirir resistência aos quimioterápicos. Atualmente, a incidência está em 1 em cada 5 indivíduos não fumantes. É a segunda causa de morte na maioria dos países, superada só pelas doenças do sistema cardiovascular. E, para esse ano, o Instituto Nacional do Câncer espera aí cerca de 620 mil casos novos. Ela está relacionada com a idade, é uma doença relacionada com a idade, geralmente atinge pessoas de maior idade, e é um preço que a gente paga. Quanto mais velhos a gente fica, maior é a chance de ter câncer. Hoje, o tratamento para o câncer é feito por cirurgia, que pode ser associado com radioterapia, quimioterapia, anticorpos monoclonais e também imunoterapia. Dependendo do tipo de câncer, pode-se combinar diversas dessas terapias. Bom, os produtos naturais, eles têm um papel importante na pesquisa de novas drogas e de novas drogas para câncer. Tudo começou quando se descobriu a penicilina, isso em 1928, e que começou a ser utilizada em maior escala durante a Segunda Guerra Mundial. E, a partir dessa descoberta, teve início a pesquisa de drogas anticâncer também de origem microbiana. A primeira delas foi a actinomicina D, que vem do Streptomyces bactéria do solo, que é utilizada para tratamento do câncer infantil, do
sarcoma e tumor de Wilms. Depois, das streptomyces, foram descobertas as antraciclinas, daunorubicina, doxorubicina, essas substâncias são as mais utilizadas na quimioterapia para diversos tipos de linfoma, para linfomas, câncer de mama, metastáticos, sarcomas. E a descoberta dela também revelou um mecanismo de inibição interessante, que foi a inibição da topoisomerase 2. Aí, no início da década de 60, pesquisadores pesquisando a vinca rosa, que é uma planta bastante comum em Madagascar, aqui no Brasil também ela cresce em todo lugar, né? E lá em Madagascar, os indígenas da região utilizavam para tratamento de diabetes, e nos estudos, na realidade, encontraram uma leucopenia intensa nos animais injetados com os extratos, e aí foi a dica, né, para a pesquisa dos princípios ativos dessa planta em leucemias e linfomas. Daí se descobriu a vinblastina, a vincristina, a vindesina, que hoje são utilizados para diversos tipos de tumores, né? A descoberta também relevou um mecanismo de ação inédito para aquela época, que é a ligação específica com a beta-tubulina, enfim, diminuindo a formação do fuso mitótico. Dessa planta chinesa, foi isolada a camptotecina, que também inibe a topoisomerase 1, mas nos estudos clínicos a camptotecina se revelou muito tóxica, e a partir de Travou? Acho que travou, pessoal, peço desculpas. Aí vamos ver, o professor João Ernesto está em Campinas e disse que está caindo um temporal por lá, terrível. Então, a gente já imaginava, eu deveria até ter avisado vocês, mas vamos aguardar mais um minutinho. Senão a gente passa, talvez, para a segunda palestra do professor João Santana e depois retorna com o professor João Ernesto quando for possível. Tá bem? Vamos mais um pouquinho. Talvez o pessoal da produção aí, Gustavo, conseguir um contato por telefone. Otávio, acho que seria bem saudável se a gente começasse com o João Santana. O João Santana agora, prefere? Tá bom, pessoal. Então, eu gostaria de apresentar o professor João Santana da Silva. Ele é professor sênior hoje em dia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde ele fez toda a sua brilhante carreira até se tornar professor titular e um dos líderes aí da nossa Sociedade Brasileira de Imunologia, da qual ele também foi presidente. Hoje ele vai falar sobre citocinas no controle da patogenia e da infecção pelo Trypanosoma cruzi, que eu acho que é a área que ele tem um carinho especial. João, muito obrigado aí pela participação. Alô? Boa tarde para todos. Muito obrigado, Gustavo. Eu espero que todos estejam ouvindo bem.
Eu agradeço pelo convite. Hoje eu vou falar, então, sobre citocina no controle da infecção pelo Trypanosoma cruzi, que foi o que pediram para que eu falasse. É até difícil falar nessa época de Trypanosoma cruzi, quando a gente não pode mais trabalhar na faculdade, eles não, nem camundongo eles cedem para a gente, a não ser para trabalhar com Covid, trabalhar com coronavírus. Então, parece que é até um assunto desatualizado, enquanto a gente já sabe que tem vários novos locais de infecção com Trypanosoma cruzi, mas atualmente nossas forças estão todas voltadas para trabalhar com Covid. E vocês vão ver que muitos dos dados que a gente apresenta aqui servem para aqueles que estão trabalhando com Covid, pelo menos no que concerne aquela parte de imunologia bem básica. Aqui é o primeiro slide que eu vou apresentar, um slide bem novo aqui, de 1891, do Metchnikoff, e que mostra aqui que quando ele mostrou os sensores da invasão por patógenos. Então, nesse slide aqui eu resumiria uma boa parte do nosso trabalho, que foi estudar o papel de Toll-like receptor, Nod receptor, diferentes de inflamassoma, de como que essas moléculas, esses sensores, eles reconhecem os patógenos quando invadidos pelo hospedeiro. No caso aqui, nós trabalhamos mais com o patógeno Leishmania e Trypanosoma cruzi, estou falando de Trypanosoma, mas, e aí depois desse reconhecimento via sensores, muitas coisas podem acontecer, incluindo aqui determinadas patologias ou nada, não é? Então, esses sensores, eles fazem uma vigilância imune do hospedeiro, aí depois o que acontece é que esses patógenos são reconhecidos, o que é self e o que é não self, aí o organismo pode ou não montar uma resposta imune daquilo que é self ou não, e aí monta uma resposta imune e é capaz dessa resposta dele induzir e efetuar essa resposta imune. Então, nós, quem faz imunologia, sabe muito bem que isso é uma condição, quase que uma exceção, você induzir uma resposta imune adaptativa, e tem muitas condições para se levar uma resposta imune adaptativa, mas quando se leva uma resposta imune adaptativa, a gente tem que controlar essa resposta imune de forma a não causar lesão. E é bem nesse tema que eu vou falar para vocês hoje. Eu podia estar falando de outras doenças que causam lesão, no caso nosso aqui de leishmaniose, mas no caso de Trypanosoma cruzi causa esse tipo de lesão. A gente vê falar muito de cardiopatia dos indivíduos infectados, esse mega coração aqui de paciente Chagas com aneurisma de ponta, ou um mega esôfago, ou um mega cólon, aqui um cólon do indivíduo cortado aqui, vários graus de megacólon, que isso existe hoje ainda, basta a gente ir para os hospitais, a gente consegue isso aqui. E esse daqui é um slide que está aqui no Departamento de Patologia de Ribeirão Preto, quando Fritz Keber, lá em 1950 e pouco, ele mostrou que tinha uma desnervação nos pacientes Chagas, que aqui está o paciente Chagas, que ele tem mais ou menos 480, em média 480 neurônios no plexo de Auerbach, enquanto os indivíduos normais têm 4.500 neurônios aqui dentro. Então, há uma desnervação desse indivíduo e aumento do plexo de Auerbach e o aumento do cólon, formando o megacólon. Então, toda essa parte de fisiopatogenia da infecção por Trypanosoma cruzi, bem resumidamente, acontece depois logo da infecção, aí tem uma parte dos níveis sintomáticos, isso são anos de infecção, mais de 10 anos, e aí depois tem a parte que 30% desses pacientes desenvolvem essas formas cardíacas, digestivas e tal, aí a doença. Bom, mas como que você é protegido? Então, quando tem a infecção, tem uma série de problemas, como eu estou dizendo para vocês, aqui tem parasita. Esse é um negócio interessante, né, que a gente faz, olha, tá vendo como tem anticorpo? Eu vi outro dia na televisão, você fala, estou preocupado porque o anticorpo anti-SARS-CoV-2 diminui. Claro que diminui, se diminui o parasita, se não tem o vírus, cai o anticorpo, é a resposta imune normal. Nesse caso, tem persistência de parasita aqui, como nós estamos vendo, aí persiste anticorpo, aí persiste a destruição neuronal, miocardite, assim por diante. Mas então, aí tem aqui um slide padrão, que eu vou perder um pouco de tempo dele, já é um slide antigo, mas que mostra
quando daquele reconhecimento do parasita, quando ele entra no hospedeiro, como é que ele é reconhecido? Ele é reconhecido por células apresentadoras de antígeno. Aqui está com um macrófago, pode ser uma célula dendrítica, uma célula de Langerhans. O macrófago, ele capta o parasita, e seja ele qual o parasita for, e ele pode produzir determinada citocina e quimiocina, dependendo do grau de maturação desse linfócito. Nós sabemos que tem vários tipos de macrófago na pele, mas eles produzem TNF, IL-10, produzem quimiocina e podem produzir IL-12. IL-12 ativa a célula NK, que induz a produção de interferon gama, que ativa os macrófagos vizinhos. Se o parasita está dentro desse macrófago primeiro, ele vai crescer lá dentro, vai multiplicar e vai sair de lá 3, 4 dias depois, ele vai se espalhar pelo hospedeiro, mas esse parasita aqui no macrófago, ele vai, nesse macrófago ativado, quando ele é ativado, ele vai produzir óxido nítrico e vai matar o parasita. Esse mecanismo efetor, ele é bloqueado por IL-10 e TGF-beta, e tem outras citocinas que participam dessa função, com o tipo IL-17, tipo IL-1-alfa, IL-1-beta, e outras citocinas, como nós vamos ver agora. Claro que eu não vou poder falar de todas, mas eu vou resumir em alguns modelos experimentais para a gente entender o papel dessas citocinas. É tão importante essas citocinas, ou quimiocina, que se a gente tira uma citocina dela, tipo interferon, tipo TNF, tipo aqui um receptor de quimiocina, que é o CCR5, o parasita cresce no interior do miocárdio do hospedeiro. Aqui, ó, quantidade absurda de parasita, a gente não consegue nem ver migração de célula, aliás, vê muito mesmo e pouco células cardíacas aqui dentro, cresce muito, e o camundongo morre por volta de 10, 12 dias de infecção. Transforma-se num tubo de ensaio, é preciso que haja migração de célula para que mate o parasita. E aí, de uma série de estudos desde o papel de cada uma dessas citocinas, de cada uma dessas quimiocinas, nós fizemos um slide aqui, tenta mostrar isso daqui. É um slide razoavelmente complexo, mas basta a gente entender o seguinte, que quando ele tem uma infecção no músculo, aqui no músculo cardíaco esquelético, a gente tem uma infecção, há produção pelo próprio músculo esquelético, há produção de TNF aqui pelo músculo esquelético, há produção de quimiocina pelo músculo esquelético direto, ele produz independente de outro sistema, e essas quimiocinas, citocina e TNF, levam à produção, então, quimiocina leva à produção da oxonítrico-sintase induzível, e a oxonítrico-sintase induzível acaba crivando a arginina em citrulina e produz o óxido nítrico, que vai ser tóxico para o parasita. Então, essa oxonítrico-sintase induzível, agora, quando a gente produz quimiocina, há uma migração de célula para o local, então, quimiocina migra a célula para o local, no caso, células TCD4, TCD8, que produzem interferon gama, que ativa mais quimiocina e que ativa muito mais esse mecanismo de panocídio dependente de macrófago. Veja, é difícil explicar isso, e é difícil a gente entender pelo fato seguinte: quando a gente olha esses slide aqui, a gente mostra o seguinte, olha, quem faz esse papel de matar aqui o final é o óxido nítrico, mas é dependente de TNF e é dependente de interferon gama. Então, interferon gama e TNF são citocinas boas, capazes de matar, mata o parasita, etc, etc, etc. E esquece nesse negócio que tem IL-10, TGF-beta, que tem outras citocinas que suprimem a resposta imune. E que eu vou mostrar para vocês que, na dependência dessas outras citocinas, eu posso matar o hospedeiro ou não. Então, há necessidade, além dessas citocinas que matam o parasita, daquelas que fazem, que bloqueiem a resposta inflamatória no local. Então, quando a gente vai fazer o controle da miocardite, tem uma série de moléculas que participam do controle da miocardite. Eu coloquei em primeiro lugar a citocina, mas aqui no final 8 e 9 também outras citocinas, e vou mostrar para vocês estudos um pouco mais recentes de produção dessas quimiocinas, aqui no caso IL-17, IL-27, IL-35, que são uma coisa um pouco mais nova e que a gente não entende, mas vocês podem ajudar a gente. Um desses estudos mostrava, já num passado remoto, que quando a gente pega aqui, IL-17 é importante para matar parasita. Esse foi o primeiro trabalho que mostrou que IL-17 era importante para matar protozoário. Então, se vocês veem aqui um camundongo não infectado, estou olhando, mostrando aqui o
coração dele, um camundongo que foi tratado com imunoglobulina de rato, um controle, mas quando foi tratado com anti-L17, ele tem uma migração de célula muito grande com o miocárdio, nós sabemos que a L17 modula a migração de célula. Nesse caso, eu trato com anti-17, há uma migração aleatória de células nucleadas por lá para o coração, forma-se uma miocardite e os animais morrem na ausência de anti-L17. Basta agora, no experimento mais novo, sei por muita gente, que basta pegar um animal nocaute de 17 e os animais são altamente suscetíveis e morrem durante a infecção. Agora, mais ultimamente, eu queria focar com vocês o estudo dessas citocinas aqui, que é da família da IL-12. Então, é meio que um estudo que a gente está começando e que a gente entende quase nada. E é bom, porque dá para a gente pensar bastante. Se vocês olharem aqui, eu vou pegar uma citocina aqui bem conhecida, que é a IL-12. Nós temos trabalho mostrando que se a gente tira a IL-12, o camundongo morre. É como tirar interferon gama. E ver que a IL-12 tem uma P40 e um P35 aqui. E outras citocinas dessa família da IL-12, nós temos aqui a IL-35, por exemplo. Ela tem o P35 e esse EBI3, né? Ou a IL-27, que tem IBI3 e P28, ou IL-23, que tem P40, P19, ou IL-36, que tem 39, que tem P19 e EBI3. Então, é o seguinte, e se vocês olharem aqui, eu não vou ficar detalhando isso daqui, mas os receptores são compartilhados também. Por exemplo, GP130 é compartilhado por essa quimiocina e por essa aqui, por essa daqui, e IL-12 compartilha também os receptores, IL-12 o receptor beta-1 e beta-2, aqui o beta-2, e deve ter até uma outra quimiocina que a gente não identificou ainda, que seria esses dois receptores com P40 e P28, que não é conhecido. Pois bem, então, nós pegamos animais que é nocaute de EBI3, essa molécula, então ele não tem IL-35 e não tem IL-27, que compartilha essas duas moléculas que vocês estão vendo aqui, e fomos estudar qual que é o efeito dessa molécula. Porque nós já sabíamos que moléculas supressoras, como TGF-beta, por exemplo, e IL-10, é importante durante a infecção, e se a gente tira essas moléculas, os animais morrem. E a pergunta foi dessas moléculas, se outras moléculas supressoras estariam envolvidas. E se vocês olharem aqui embaixo, nessa tabela, essas moléculas, algumas são anti-inflamatórias, outras são pró-inflamatórias. Então, e elas sinalizam via GATA3 aqui, ou normalmente via STAT1 e STAT3, então elas sinalizam e produzem, e algumas citocinas, pode ser interferon, TGF-beta, dependendo de como é que é ligado essa citocina no receptor aqui celular. Pois bem, o fato é o seguinte, bem resumidamente, se a gente tira esse EBA3 daqui, que é compartilhado por IL-35 e por IL-27, há uma explosão da produção de várias citocinas e quimiocinas. Vocês podem ver que é muitas vezes maior do que a produção aqui. Por exemplo, interferon gama, num camundongo, é produzido de 36 mil vezes a mais num camundongo infectado, e esse aqui é 295 mil vezes. O CXCL10, uma citocina TH1 também é produzido uma quantidade absurda, proteína C reativa, amiloide. Então, há uma reação inflamatória muito grande e os camundongos morrem por deficiência de supressão. Então, não vou ficar mostrando essa figura aqui, mas, por exemplo, há um aumento de parasita no coração dos animais, aumento de parasita, no camundongo nocaute, há um aumento de resposta inflamatória, no fígado, há um aumento da resposta inflamatória muito grande, também há um aumento, a gente pode ver que o fígado está sofrendo aqui por aumento de AST, ALT, aqui nesse aqui, aumento de CKMB no coração. Então, há uma resposta inflamatória no fígado e no coração, e isso leva os animais à morte. E isso é acompanhado pela produção grande de interferon gama no coração desses animais. Então, produz interferon por CD4, uma célula produtora de interferon gama, e também a produção de interferon por célula CD8 no coração desses animais. Então, veja, quando eu tiro uma citocina supressora, eu aumento interferon gama ali no local, em vez de melhorar, piora. Lá no começo nós falamos que interferon é importante, e é importante, mas é importante que ele seja modulado. E isso é potencialmente importante para os pacientes, porque se vocês colocarem aqui, isso aqui é uma dosagem de citocina no soro de pacientes, controles, né, paciente assintomático, nós estamos vendo aqui que tem muito mais IL-27, P28 num paciente assintomático, isso é
esses assintomáticos, isso aqui não tem lesão cardíaca, eles têm muito mais dessa citocina no soro, e aqueles muito mais severos, com doença cardíaca severa, tem muito mais IL-27. Isso correlaciona muito bem com essas doenças mais moderadas aqui do coração, assim por diante. Então, a gente sugeriu nesse trabalho que IL-27 era relacionada a essas formas clínicas, que era importante para controlar a miocardite nos animais infectados. Nós mostramos posteriormente que, de fato, 35, porque tem aumento de P28, que é do IL-27, mas não tem aumento de P35. Então, mostrando que parece que quem é importante, de fato, é IL-27 e não P35. Então, aí vem esse cartoon aqui, que é mais ou menos, só para mostrar que quando a gente tem interferon, IL-17, TNF, são citocinas que participam da resposta, mas numa quantidade maior, ela dá lesão, embora elas estejam relacionadas com resistência. Essas citocinas estão relacionadas com suscetibilidade, mas IL-17, 35 e 39, nós não sabemos 39 ainda, mas elas são relacionadas com suscetibilidade à infecção por protozoários e tal, de uma forma geral, mas na ausência delas os animais morrem. Então, é preciso tê-las para que o camundongo, o animal tenha parasitemia, seja suscetível, mas se não tiver, é pior, que ele morre não da suscetibilidade ao parasita, mas da doença, à lesão. Então, é necessário que tenha tanta citocina que controle o parasita, como aquelas que façam com que o parasita possa sobreviver de certa forma. Pois bem, então eu não vou ficar muito falando nesse slide, mas isso aqui é mais ou menos uma conclusão de como tudo isso está acontecendo. Basta lembrar para vocês que quando a célula está infectada, ela produz IL-27, e IL-27 ele acaba gerando célula T reguladora, e essa célula T reguladora produz IL-10, e IL-10 bloqueia a produção do interferon gama, e o próprio IL-27 é capaz de bloquear a célula e controla também, como eu mostrei para vocês, lesão nos camundongos infectados. Pois bem, um outro aspecto aqui que é um pouco diferente, mas que leva também à mesma conclusão, isso aqui é um trabalho feito pela Maria lá no laboratório, que ela usou camundongos deficientes de PI3 kinase gama, agora nós estamos fazendo com PI3 kinase delta, e a gente mostra que de fato essas PI3 quinases, elas são responsáveis por uma série de funções da célula, incluindo produção de citocina, como vocês vão ver aqui. Então, se a gente pega um camundongo que não tem PI3 kinase gama, ele controla a lesão cardíaca. Vocês podem ver que na ausência há uma lesão cardíaca absurda, e esses animais infectados, eles têm mais parasita no coração, e se vocês olharem aqui, as quimiocinas, ou as moléculas, as citocinas inflamatórias, aqui tem uma quantidade enorme de citocina inflamatória, essa cor, mostrando que tem muito citocinas inflamatórias, quimiocina, fatores de crescimento e tal. Há uma produção desordenada de quimiocina, lembrando aqui o tal do Covid, aí a doença do Covid, e que há uma migração celular muito grande para o coração desses animais, e eles acabam morrendo 100% dos animais durante a infecção, como vocês podem ver aqui, que morrem 100% deles. Pois bem, esses animais têm uma deficiente de PI3 kinase gamas, ele tem uma produção muito parasita no miocárdio, a quantidade de Trypanosoma cruzi no miocárdio é bastante grande, e a gente mostrou o seguinte, que isso tinha uma relação depois de fazer vários estudos, etc., mas um estudo importante foi quando a gente foi correlacionar isso com o humano, que a gente mostra o seguinte, que se a gente pega os pacientes cardiopatas e faz PCR dosando a quantidade de Trypanosoma que tem no coração, tem um grupo que tem menos Trypanosoma e tem um grupo que tem mais. Aqueles grupos que têm mais Trypanosoma no coração têm menor expressão de PI3 kinase gama, e aqueles que têm menos Trypanosoma cruzi têm mais a expressão de PI3 kinase gama, levando a uma relação causa-efeito aqui da PI3 kinase gama no coração desses animais. E depois nós mostramos que determinados essas moléculas, elas, dependendo da forma da PI3 kinase gama, elas têm mais ou menos cardiopatia nos camundongos ou nos próprios pacientes. A gente fez em muitos pacientes selecionados lá pelo professor Edécio, e mostrando que o polimorfismo é importante para a quantidade de parasita que tem no coração desses animais infectados, podendo talvez até explicar por que alguém é cardiopata e o outro não é cardiopata. Pois bem, então,
eu vou passar uma outra parte aqui, que são duas partes, na verdade, que ambas falando sobre mais ou menos a mesma coisa, mas um assunto extremamente complexo, que difícil de entender, pelo menos para mim, que é sobre essa molécula BLIMP-1 aqui no controle da miocardite. Isso é feito porque é o seguinte, essa molécula ela controla, por exemplo, a célula de diferenciação celular, função da célula T reguladora, é associada com exaustão celular, etc, etc. Então, nós pegamos esse animal que tem esse BLIMP-1, que é uma molécula envolvida com a maturação de linfócitos, foi descrito dessa forma pela Gislaine aqui, foi até uma aluna minha. E aí, quando a gente pega esses camundongos BLIMP-1 no nocaute, e a gente faz o nocaute somente em célula T, quando a gente faz o nocaute só em célula T, tira o BLIMP da célula T, a gente tem publicado alguns trabalhos com isso aqui, e a gente mostra o seguinte, que o camundongo fica extremamente suscetível. Esse sempre em preto é nocaute, é o camundongo que não tem BLIMP-1 em célula T, e esses camundongos, eles morrem, mas não tem parasitemia diferente. A parasitemia é um pouquinho só diferente, só numa certa fase. Tem uma hepatite violenta, tem uma miocardite violenta, tem uma quantidade de parasita muito grande aqui no coração, no fígado e no baço. E esses camundongos, eles produzem mais interferon gama. Então, mostrando para vocês o seguinte, olha, tá vendo? Produção de interferon gama aqui, quando eu não tenho BLIMP-1, eu produzo mais interferon gama, que está mostrado aqui nesses casos, produz mais interferon, tanto por célula CD4, tanto por célula CD8, há uma produção de interferon gama e os animais morrem. Então, veja bem aqui, a ausência de BLIMP favorece essas moléculas pró-inflamatórias, que interferon e TNF, vocês estão vendo aqui em diferentes dias de infecção, por exemplo, quando coloca com antígeno ou anti-CD3, CD28, há uma produção grande nesses camundongos nocaute de BLIMP-1 de interferon e TNF, e há uma produção aqui, vocês estão vendo que no camundongo infectado há uma produção, o ALT aqui então, lesão desses animais, maior produção de TNF, maior produção de interferon gama no fígado, maior produção de CXL10, assim por diante. Então favorece a produção de interferon gama e diminui a produção de IL-10, que é o que vocês estão vendo nesse gráfico aqui, que eu não vou entrar muito em detalhe. Então, qual que é o resumo? Aumenta interferon e tira IL-10. Isso leva também uma modulação das células T reguladoras. Nós mostramos no passado que as células reguladoras, tanto em humano quanto em camundongo, elas são necessárias. Se a gente tira a célula T reguladora, aumenta a miocardite dos animais, eles morrem. E aqui, essas células aqui, se a gente não tem o BLIMP-1, tem muito menor quantidade de célula T reguladora, o que explicaria a maior migração de célula T CD4 por coração e maior produção de interferon gama lá no coração desses animais. E isso aqui também acontece nas células dendríticas. Nas células dendríticas, ao contrário, né, que diminui a produção de IL-10, então produz mais interferon gama, diminui IL-10, o que resulta, então, na morte desses animais. Então, a coisa que eu queria deixar de recado é que mostrar o seguinte, olha, não é ter citocina que mata que é importante. É como agora no Covid. Ter muita citocina, ter muita resposta imune não é bom. Então, na interferon gama, há um aumento de interferon gama, então ele modula o ambiente pró-inflamatório e a severidade da doença, e ele é capaz de inibir interferon. Então, se eu tiro o BLIMP, aumenta a interferon gama. E então, e ele também aumenta a célula T reguladora de diferenciação. O recado é o seguinte, se eu tiver muito mais resposta inflamatória, eu mato o animal. Se eu tiver muito resposta inibitória, tipo IL-10, TGF-beta, regulatória de células, eu diminuo a resposta do animal. Aí nós fizemos uma outra coisa que eu vou pular aqui por falta de tempo, mas que é o seguinte, nós fizemos essa mesma camundongo nocaute, só que agora na célula mieloide. Ele não é nocaute em linfócito T, mas é nocaute de BLIMP-1 na célula mieloide. Ao contrário, esse animal é resistente. Ele é mais resistente à infecção. Então, não é o problema de ter BLIMP-1 ou não. Esse camundongo ele é muito mais resistente, ele tem muito menos parasita no coração, no fígado, assim por diante. Então, dependendo do local que a citocina é produzida, aqui o problema não é de BLIMP-1, aqui eu tenho onde que as citocinas são produzidas, que eu vou passar, porque o meu timer já está dizendo aqui parar. E aí a conclusão dessa segunda parte, quando o nocaute é feito em célula dendrítica, é que BLIMP-1 na célula mieloide leva à suscetibilidade da infecção. Tanto que se eu tiro ele,
ele fica mais resistente. E ele inibe a produção de IL-10 e, em célula amiloide, ele decresce a produção de interferon gama tardio. Então, mostrando bem claro mais uma outra coisa que não deu tempo de falar aqui, que isso tudo também depende de quando da citocina é produzida. Depende da qualidade da citocina, do tipo da citocina, quem produz e quando produz. Então, esse jogo de produção de citocina e quimiocina leva à resistência ou à suscetibilidade à infecção. Eu acho que foi um negócio razoavelmente... Falei muito corrido aqui, eu peço desculpa, mas agradeço as pessoas que participaram desse trabalho, que é a professora Luciana Benevides, a Maria Cláudia Silva e a Grace Kelly, que já não está mais junto com a gente, e os docentes aqui que têm trabalhado e participado com a gente desse trabalho. Muito obrigado. Obrigadíssimo, João. Excelente aí overview e pontuação. Acho que uma das coisas importantes que você toca e que é bem contemporâneo agora é esse balanço entre a gente buscar uma amplificação da resposta protetora, que é basicamente pró-inflamatória, com uma resposta que é regeneradora, né? Que, a grosso modo, é anti-inflamatória ou reguladora. Como é que você vê isso aí no futuro? A gente vai conseguir equalizar esse balanço e, para as diferentes doenças, conseguir modular os dois braços ao mesmo tempo? Ou a gente vai continuar estudando de maneira separada e só vai conseguir desenvolver drogas e manipulações farmacológicas ou genéticas para um braço ou para outro? Então, você me ouve bem, Gustavo? Eu te ouço, muito bem. Então, isso é uma pergunta muito boa e é muito contemporânea, né? Porque você nota hoje, vai vacinar ou não vai vacinar contra coronavírus? Mas que vacina que eu quero? Que vacina que eu quero, não é? Então, o pessoal, eles estão procurando, não, mas ele produz anticorpo. O pessoal não tem a noção até que anticorpo pode não significar absolutamente nada. Precisa ser o anticorpo, qual a molécula de anticorpo, quando que ela é produzida, onde que ela liga, etc, etc, etc. Precisa arrumar algum imunologista para falar disso por aí, porque quem anda falando... Bom, mas deixa para lá. E a outra coisa é o seguinte, que citocina que é produzida? Quando faz isso com o SARS-CoV-2 é produzir tudo, né? Então, na verdade, o que nós estamos precisando? Nós precisamos modular a produção da citocina. O que eu quero? Então, como que é a infecção? Então, nós precisamos entender basicamente o que significa, como é que é a infecção. Ela é dessa forma, induz a produção de tal coisa. Se eu modular uma ou se eu modular outra, eu pioro ou melhor, para eu poder intervir, como você está falando. Isso é possível intervir. Nós sabemos, por exemplo, se eu souber modular, por exemplo, BLIMP-1, que não é uma coisa, já tem droga que é capaz de fazer isso, eu posso modular alergia, não é? Eu posso modular asma, e certamente eu poderia modular outras coisas. Como que eu modulo a produção de interferon gama? Como modular a produção de interferon gama com antígenos diferentes, com moléculas diferentes, e talvez em diferentes doenças, se eu puder modular esse tipo de produção de citocina, eu vou, de certa forma, modular o desenvolvimento de doença cardíaca, cardiovascular, outra doença assim. Então, respondendo a sua pergunta, é absolutamente possível, é preciso só estudar essa parte, entender qual é o mecanismo. Então, mas olha, você tocou numa questão que é meio central. Por exemplo, BLIMP-1. Se você vai modular BLIMP-1 num organismo, num indivíduo, num paciente, o BLIMP-1 você acabou de mostrar que a expressão dele em linfócitos T leva a uma consequência. Se você mudar agora e modular em células dendríticas, o resultado é outro. Então, como é que a gente faz isso no ser humano? Não, é extremamente importante. E veja bem, em ser humano, aqueles indivíduos que têm alta expressão de BLIMP, eles produzem IL-9 e aí eles têm asma. Mas IL-9 é importante para controlar tumores. Então, se você tirar BLIMP, estou falando no geral, se você conseguir modular tirando no geral, você modula a asma. Mas você pode induzir tumor, você pode facilitar a indução de tumor. Então, ainda, a pergunta é super atual e ótima, é o seguinte, nós temos que ter mecanismo para modular a produção
desses genes, ou a ativação desses genes, em determinadas condições. Se você tem alergia, você bloqueia naquele momento, etc. E tal. Não é, até o momento nós sabemos assim, mas é claro que é possível modular. Eu não preciso modular dessa forma, posso modular o produto dele na célula tal. Tudo isso é possível. Hoje nós estamos mostrando em leishmania que a gente pode modular a produção de citocina numa determinada célula. Maravilha, João. Deixa eu fazer uma apanhada aqui. Tem várias questões mais ou menos parecidas e em relação a PAMPs, a DAMPs, a citocinas inflamatórias. Então, talvez seja melhor você definir para a plateia nossa, que deve ter bastante estudante, o que são PAMPs, DAMPs e aonde que as citocinas inflamatórias elas entram. Elas podem ser consideradas DAMPs ou não? Como é que você vê isso? Então, essas moléculas conhecedoras de antígeno, os PAMPs, né? Então, quando eu coloco um antígeno no hospedeiro, seja ele qual for, vou dar um bem atual aí, SARS-CoV-2. Ele é reconhecido no interior da célula, por a célula que fagocita ele, ou que ele entra ativamente, e a célula responde a ele. É claro que ele, vírus, tem capacidade de fazer várias coisas lá, mas a célula responde a ele. E no caso é o RNA, então já foi mostrado, tem interferon, NALP3, que reconhece essas moléculas intracelular. Deve ter alguém já mostrando que deve ter reconhecimento por Toll-like receptor, aí, o Toll3, Toll6, aquelas que estão intracelulares. E no caso dos parasitas, aqui tem um monte dessas moléculas que são várias, DOD, ou algumas outras, que, no caso, NALP e outros que são moléculas também que reconhecem antígeno, mas você pediu para fazer um resumo, os Toll-like receptors que estão na superfície da célula e outras, que são capazes de reconhecer moléculas. E veja, num parasita são muitas moléculas. Então, tem algumas que são reconhecidas na superfície da célula, outras no interior da célula, e que leva à produção de citocina, tipo interferon, IL-1, IL-1-alfa e 1-beta. E para a produção de IL-1-alfa, IL-1-beta, etc., e tal, é preciso ativar o inflamassoma, que ativa a caspase, que aí acaba produzindo IL-1-alfa e IL-1-beta. Nós temos também resultado para mostrar o seguinte: tanto o IL-1-alfa quanto o IL-1-beta é super importante nesse tipo de infecção, tanto que os animais que não têm receptor para IL-1 morrem durante a infecção. Se não tem IL-1-alfa ou IL-beta, morre durante a infecção. Então, resumindo, são vários receptores intracelulares e extracelulares que são capazes de reconhecer antígeno intracelular e extracelular e que levam à produção de determinadas citocinas em determinadas condições. Lembrar que essas células, quando elas estão mais ou menos ativadas, dependendo do pump que ela liga, a produção de citocina é menor ou é maior. Então, levando a consequências diferentes. Bacana. Só para complementar, que você deu, né, como sempre, aquela resposta mais completa, só para deixar claro para a plateia, PAMPs representam, vendo da definição, padrões moleculares associados a patógenos. Então, são estruturas que são conservadas em diferentes patógenos. Então, as citocinas nossas do organismo não são PAMPs. Algumas poderiam ser entendida como DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano ou ao perigo, de danger ou de damage, tá? E então ambos são sinais pró-inflamatórios, mas cada um na sua definição em particular. Uma última questão, só por causa do tempo, é o seguinte, bem rápido. Existe alguma maneira de se quantificar a resposta inflamatória total? Algum score inflamatório que a gente possa usar na clínica ou nos animais de laboratório, em modelos experimentais? Ou tem que se fazer uma série de medições diferentes para entender como é que a inflamação está correndo nesses sistemas? Bom, o que a gente tem, a resposta é sim, tem. A gente tem, dependendo do modelo de
doença que a gente estava procurando, eu falei, olha, a resposta inflamatória no coração do camundongo é importante. Eu posso quantificar essa resposta inflamatória no coração e eu posso quantificar a resposta inflamatória em outros órgãos. Aí, por exemplo, a gente pode quantificar diretamente ou indiretamente, se eu estou fazendo asma brônquica, ver como que está a respiração desse bicho, consumo de oxigênio, etc., 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 produção de determinadas citocinas, tipo IL-6, IL-9, IL-1, que é capaz de induzir, às vezes, febre nesses animais, posso medir. Então, há várias maneiras de medir diretamente, que são essas citocinas, que é como você falou aí, ou eu posso fazer histopatologia, induzindo, e eu posso também saber dessa resposta inflamatória dosando a quantidade de célula que esse indivíduo tem no circulante. Então, para isso que a gente faz hemograma, para saber quanto o indivíduo tem de célula tal, tal, e dependendo da quantidade de célula que tem, ele pode estar infectado ou não. Isso tem muitas medidas diretas e indiretas para quantificar a resposta inflamatória. Então, lembrando só da sua pergunta, isso dependendo aí dos pumps, né, que eu induzo uma resposta imune, mas dependendo da célula, a resposta é diferente. Às vezes a célula produz mais citocina pró-inflamatória, às vezes ela produz mais IL-10, mais assim por diante. Então, precisa saber o local, a situação para que haja... Maravilha. Tá bom? Não é regra, padrão. Tá jóia. Tá ótimo, então. João, te agradeço demais aí a sua apresentação, a participação, e por conta do tempo tem uma série de outras perguntas, mas a gente vai deixar aí para uma outra ocasião, tá bom? E eu vou convidar de volta o professor João Ernesto para dar continuidade aí à sua apresentação, tá? Professor João Ernesto, está na escuta? Sem som e sem imagem. Sem som do professor João Ernesto. E agora, tá aparecendo a apresentação? Estou ouvindo. Não, e a tela? Gustavo, produção. Porque eu não estou vendo a minha tela. Compartilha novamente, professor, por gentileza. Tá, peraí. Nada, né? Não. Isso. Apareceu? Acho que agora está dando um sinal, sim. Sim, sim. Beleza. Bom, gente, eu não sei onde eu parei, mas eu estava falando das plantas, né, que deram origem a novos medicamentos, né, a novos agentes anticancerígenos, né. Então, acho que eu cheguei a falar da Camptotheca, né, que deu origem à toptecana e irinotecano. Depois, essa planta Apodófilo, que é uma planta utilizada pelos indígenas para tratamento de verrugas, né? Os estudos chegaram na hipipodófilo-toxina, que era muito tóxica, e a semissíntese chegou na etoposida e teniposida, que até hoje são utilizadas para tratamento do câncer. Uma das mais importantes é o paclitaxel, que também era utilizado pelos indígenas americanos para tratamento de feridas, e dessas espécies se isolaram o paclitaxel, docetaxel, de estrutura química absolutamente maluca, né, meio esquizofrênica, e também com um mecanismo
de ligação importante e que nos primeiros testes apresentou resultados excelentes para tratamento de câncer de mama, mesmo nas mulheres que já estavam com resistência múltipla, né? Qual foi o grande problema, né? Para tratar uma mulher, você tinha que derrubar 2 árvores centenárias, ou seja, não, era impossível dar sequência, a gente ia acabar com a espécie e não teríamos mais a droga. Aí teve um trabalho longo que demorou cerca de 20 anos até se chegar num precursor e, a partir do precursor, chegarem aí nessas 2 moléculas que hoje são intensivamente utilizadas para tratamento do câncer. Então, quando a gente fala na pesquisa de substâncias que vêm da natureza, um dos grandes problemas é entre a descoberta e o lançamento no mercado, né? Por exemplo, para a vincristina, levou mais ou menos 10 anos, não foi muito, não demorou tanto. Agora, da Camptoteca, o isolamento foi em 1966 e só foi lançado os derivados topotecan e irinotecan 30 anos depois. Para podófilo, veja só, ela já aparecia na primeira farmacopeia americana, foi isolado em 1880, atividade anticâncer em 42 e levou 40 anos, 40, 50 anos para ser introduzida na quimioterapia. E do Taxus, a coleta foi feita em 62, o Taxol, o paclitaxel isolado e identificada a atividade em 71, até conseguir a produção adequada, demorou aí 20, 25 anos. Então, mas os quimioterápicos de origem natural, para agentes anti-infecciosos, cerca de 70% vem da natureza, e para câncer, cerca de 63% também vem da natureza, e tem uma lógica aí, né? Porque tanto micro-organismos como as plantas, eles têm que lutar num ambiente hostil e, geralmente, eles produzem substâncias tóxicas para sua defesa, uma vez, no caso das plantas, elas não têm como se locomover. Aqui está um mapa da biodiversidade, a gente vê que o Brasil está entre as zonas mais ricas em biodiversidade, e muito pouco dessa nossa biodiversidade está sendo estudada, pelo contrário, ela está sendo destruída, né? Bom, nós começamos, então, na década de 90, ainda a fazer uma triagem de drogas anticâncer, utilizando o mesmo sistema de triagem que utiliza o Instituto Nacional do Câncer, as células vieram de lá, nós utilizamos 10 linhagens tumorais e diferentes tipos de tumores. O método é bastante simples, né? No primeiro dia, geralmente numa segunda, se faz a inoculação das linhagens em placas de 96 divisões. Depois de 24 horas, se adicionam as drogas, que estão testadas em 4 concentrações, espera mais 48 horas de incubação. No final disso, as células são fixadas com ácido e coloridas com a sulforhodamina B, que é um corante para proteína. No final, esse corante é solubilizado e feita a leitura em densidade óptica de 540. Isso aqui é uma placa típica, né, de teste, e como a gente dosa a proteína, as células, as drogas que produziram morte celular, os pocinhos vão ser mais claros, e onde não houve atividade nenhuma, a gente tem uma cor bem intensa. Com esses dados, a gente constrói curvas de concentração efeito, isso aqui é uma curva típica da doxorubicina, né? E o que a gente procura é uma boa correlação entre concentração e efeito e seletividade, ou seja, algumas linhagens que respondem antes
ao tratamento. Então, com essa metodologia, nós demos início em vários projetos via FAPESP, CNPq, com plantas do Cerrado, plantas da Amazônia, né? E quando a gente faz com plantas, o trabalho começa com a coleta, a identificação, secagem e moagem. A gente produz um primeiro extrato com diclorometano, que é um solvente apolar. Então, a gente separa esse extrato para testes, e do que sobra do resíduo vegetal, a gente faz um extrato etanólico, onde a gente fica com as substâncias mais polares. Então, no final, a gente tem 2 extratos, um com substâncias apolares e outros com substâncias mais polares, são submetidos aos testes, e, dependendo da atividade, o extrato que deu efeito, ele passa por um processo de isolamento e identificação, sempre monitorado pelos testes de atividade. Então, é um processo longo até a gente chegar nos princípios ativos. Aqui são alguns extratos e algumas frações já bem purificadas de produtos. Então, nós conseguimos diversas substâncias com perfil de atividade muito boa, com potência, com seletividade. Aqui, por exemplo, né, foi um trabalho em colaboração com um professor do Chile, ele é de Antofagasta, que fica aqui no norte do Chile, na região de deserto, e ele vai para os Andes, onde ele faz a coleta, 3, 4 mil metros de altitude. E de lá, a gente isolou uma substância com perfil de atividade fantástico, mas a planta cresce muito pouco, o rendimento é muito baixo, né? Então dificulta bastante obter quantidades elevadas desses produtos. Por quê? Depois que a gente tem a caracterização in vitro, tem que ir para o teste em vivo. Então, a gente tem vários modelos, um deles é o tumor acítico de Ehrlich, onde a gente injeta as células no abdômen do animal, e aí tem vários protocolos para tratar esses animais. Isso aqui é uma curva de sobrevida que a gente faz no final do experimento. Então, a gente pode observar, por exemplo, aqui é o controle sem tratamento, os animais morrem mais ou menos com 25 dias. Aqui a dose maior, que na realidade matou os animais por toxicidade. Aqui é a doxorubicina que a gente usou como controle, e as 2 doses, a menor e a dose intermediária, que realmente aumentou o tempo de sobrevida de um grupo grande de animais. Outro método, esse é um método que demora muito, são cerca de 90 dias, né? Então, nós desenvolvemos uma outra metodologia, onde essas células são injetadas na pata do animal, e através desse equipamento, que é utilizado bastante para estudar drogas com atividade anti-inflamatória, a gente vai medindo o volume dessa pata, que com o tempo vai crescendo na medida que o tumor cresce, né? Em 15 dias já está no volume máximo, né? Que é o tempo que a gente interrompe o tratamento. Então, aqui é uma substância já que veio de uma planta, né? A gente vê aqui o controle, o volume tumoral ao longo dos 15 dias, que cresce bem, e aqui os diversos tratamentos, né, que deram um efeito positivo. Um outro modelo que a gente usa é o melanoma B16, onde a gente injeta a célula na corrente circulatória, e ele tem uma preferência pelo pulmão. Então, depois de um período de tratamento, a gente pode comparar o veículo, nesse caso aqui, com o tratado. Então, dá para a gente ver bem pela aparência, né, porque o melanoma tem uma cor bem evidente, né, que o tratamento deu resultado, e com esse material a gente pode fazer histologia e fazer o doseamento também da melanina, que aí a gente tem um dado numérico, né? Bom, as etapas seguintes, né, quando a gente descobre alguma
substância, né? São os estudos em modelos experimentais. E aí vem o grande desafio, que é o grande nó nessa pesquisa toda, que é a extração e isolamento em larga escala, para estudos de toxicidade, formulação e, se possível, estudos clínicos, né? Nós identificamos nesses 25 anos uma série de substâncias com um potencial enorme, mas que não tivemos opção ou possibilidade de produção em larga escala para a sequência dos estudos. Esse é um fator que frustra bastante, né? Você consegue fazer pesquisa in vitro, mas quando vai para o in vivo e depois as outras fases, não se consegue dar sequência. Quando a gente fala em prevenção, na realidade, o título está errado, prevenção é uma outra coisa, né? No caso da prevenção, a gente tem vários processos, né? O tabaco, por exemplo, ele é responsável por 40% das mortes provocadas por câncer, então, a batalha antitabagista. Infecções crônicas, né, que não se resolvem, como papiloma, hepatite, né? Todo processo inflamatório crônico que não se resolve, ele pode desenvolver a célula tumoral. Então, o tratamento desses processos, por exemplo, como uma esofagite, né? Se ela não for tratada com o tempo, pode virar câncer. Há administrações de antiestrogênicos para câncer de mama, finasterida para câncer de próstata, anti-inflamatórios para câncer coloretal, que expressa a COX-2, os exames preventivos, a mudança de hábitos e, fundamentalmente, a informação. Aqui a gente tem um gráfico da mortalidade de câncer nos Estados Unidos e os programas de prevenção. Então, a gente pode ver aqui em homens a incidência a morte, né, por câncer de pulmão e brônquio, que atingiu o máximo aí por volta de entre 90 e 95, e as campanhas antitabagismo estão fazendo esse declínio todo. A mesma coisa, a prevenção de câncer de próstata, cólon reto, os exames, colonoscopia, pesquisa de sangue nas fezes, e esse aqui, o câncer de estômago, que simplesmente foi a introdução da geladeira que fez com que se conservasse melhor os alimentos. Aqui, nas mulheres, a gente vê que as mulheres começaram a fumar antes, né? Agora que está começando a haver uma queda na incidência, na morte por câncer de pulmão e brônquio, as campanhas para câncer de mama, colo reto, útero e o estômago também, né? No Brasil, a gente ainda não tem dados muito significativos dessas campanhas, por isso a prevenção é muito importante. Então, quando a gente fala em produtos naturais, né, a definição mais certa é diminuição do risco de câncer, né, e não na prevenção. E aí tem uma área toda da pesquisa de ingredientes alimentícios, ingredientes de plantas, né, que podem ter alguma função na redução do risco de câncer. Um dos mais conhecidos é o licopeno. Há mais de 20 anos se descobriu uma relação entre o licopeno e câncer de próstata, né? Consumo de tomate em países onde há um consumo grande de tomate, principalmente em molho, porque o licopeno ele é bem lipossolúvel, ele sai no óleo, né? E de lá para cá, são mais de 20 anos, os estudos fizeram vários estudos em animais transgênicos para câncer de próstata, com redução, meu Deus, com redução da progressão tumoral, células de adenocarcinoma introduzidas no animal, carcinogênese de próstata por carcinógenos, todos eles tiveram bons resultados, né? E principalmente com o pó todo do tomate, não só o licopeno puro, né? Esses estudos
caminharam para estudos clínicos, que são estudos de longa duração. Para você ver diminuição de risco, você tem que começar a tratar o paciente, por exemplo, antes dele ter um risco de câncer de próstata e seguir com esses pacientes um número elevadíssimo até a idade onde esse tipo de câncer aparece, né? Mas hoje já existem vários estudos em pacientes com câncer de próstata, e estudos clínicos, né? Um estudo prospectivo com 50 mil homens, né, revelou que os níveis elevados de licopeno realmente reduzem o câncer de próstata, e uma meta-análise de 26 estudos clínicos, que num total aí de 563 mil participantes, né? E que revelou que o licopeno, num consumo de 9 a 21 miligramas por dia, pode reduzir o desenvolvimento de câncer de próstata. Nessa área de alimentos, né, o licopeno é o que está mais adiantado, mas existem outros, né? Os glicosinolatos, né, que aparecem nas crucíferas, no brócolis, na couve de Bruxelas, no repolho, né? Hoje tem estudos em animais, ainda não tem estudos clínicos, né? Mas que revelaram proteção em modelos experimentais de carcinogênese química, modelos genéticos de câncer de próstata, o xenográfico para câncer de mama, diminuição de metástase em diversos modelos de câncer de próstata. Ainda faltam estudos clínicos de longa duração. As isoflavonas da soja foi muito interessante, porque nos modelos de câncer de próstata ela funcionou, e as isoflavonas da próstata têm uma ação estrogênica, né? Um método mais antigo de tratar câncer de próstata era com estrógenos. Então, em modelos de câncer de próstata, funcionou. Agora, nos testes clínicos ainda por enquanto é negativo, e provavelmente está relacionado com a quantidade, né, com a dose, mas em modelos de experimental de câncer de mama, aumentou metástase pulmonar. Daí vem a pergunta, será que essa atividade estrogênica está realmente estimulando a linhagem estrógeno-dependente? Foi um resultado bastante surpreendente, né? E se verificou também um aumento da atividade de genes relacionado à proliferação e ciclo celular nas portadoras de câncer de mama pelas isoflavonas, né? Da Camellia sinensis existem muitos estudos, né? O chá verde, em modelos in vitro e em modelos experimentais, com resultados positivos. Existe um estudo avaliando mais de 40 mil adultos no Japão, e que eles verificaram uma correlação entre o consumo de pelo menos 5 xícaras de chá por dia com a redução da mortalidade por doenças do sistema cardiovascular. E um estudo de acompanhamento chinês, com 69 mil, e mais o japonês com 65 mil pessoas, né, que revelaram que o consumo de 5 ou mais xícaras por dia está relacionado com a redução do risco de câncer de estômago. 5 ou mais xícaras é bastante chá, né? E os melhores... Desculpe, o senhor está terminando? Tô, finalzinho. E os melhores resultados foram com as mulheres, né? Extratos de romã estão sendo estudados, né? Principalmente para câncer de cólon, próstata, pele, mas ainda com ausência de estudos clínicos. A mesma coisa com extratos de semente de uvas e resveratrol. Tem alguns dados experimentais, mas poucos estudos clínicos. E nesse tipo de trabalho existem vantagens e desvantagens, né? Geralmente são produtos de origem alimentícia. São produtos de origem alimentícia que podem ser esses estudos totalmente realizados com extratos ou adicionando na ração dos animais.
Por outro lado, não dá para fazer estudo in vitro, você tem que utilizar modelos experimentais com animais em laboratório. Os estudos de toxicidade não clínica nem sempre são necessários, principalmente para alimentos já tradicionalmente consumidos, só que os estudos clínicos, aí, nesse caso, são muito longos, né? Dependendo do estudo, são 10 até 20 anos, e que são muito complicados, né? Esse é o nosso grupo de pesquisa, é um grupo grande, que a gente tem trabalhado aí a maioria que trabalhou com a gente nos últimos 25 anos. E muito obrigado. Professor, nós é que agradecemos aí, pedimos desculpas em nome da organização aí pelos acontecidos. E vamos aqui para a parte de pergunta, tem uma série de perguntas aqui. Deixa eu começar com uma da Tita Oliveira. Os compostos solúveis em diclorometano tendem a ser insolúveis em água? Como vocês contornam esse problema de solubilização para obter as diferentes concentrações a serem testadas? Esse é o grande problema, né? Bom, primeiro que os problemas não vieram daí, foi aqui que caiu a rede, né? Então, mas esse é o grande problema, e não deu tempo muito de falar, mas a grande maioria dos testes positivos que têm atividade vem, desgraçadamente, dos extratos com diclorometano, que tem uma solubilidade terrível. Muitas vezes a gente não consegue solubilizar. Então, normalmente, o que a gente faz é uma solubilização em DMSO, e depois a gente faz as diluições para adicionar na cultura de célula, mas tem algumas situações que realmente a gente não consegue diluir. Mas era esperado, né, porque são as substâncias lipossolúveis que têm uma capacidade maior de atravessar a membrana celular. Muito bom. Nós trabalhamos com coisas parecidas, professor, e eu tenho também, acho que justamente nesse contexto agora da Covid, o João Santana também levantou algumas coisas. Como é que o senhor enxerga essas etapas de passagem de resultados que a gente obtém em sistemas in vitro para adiante até levar na clínica? Porque uma das grandes polêmicas que a gente acompanhou foi a história da cloroquina, né? Tem um efeito in vitro bastante importante, mas depois, até chegar e comprovar o efeito no paciente, é uma outra coisa, né? Nem tudo que a gente consegue fazer no sisteminha das nossas garrafinhas de cultura, a gente consegue traduzir isso por diversos motivos, inclusive, como o senhor falou, parte burocrática, administrativa, financeira, né? Como é que a gente resolve esse problema? Olha, Gustavo, na época que a gente estava fazendo triagem, né, a gente chegava a triar cerca de 70 produtos por semana em 10 linhagens tumorais, né? In vitro, a gente descobria uma droga por semana, mas o índice de teste positivo é muito grande. Quando você vai para o in vivo, é que a coisa complica. Por isso, a gente tem uma metodologia que, a partir do momento que você está vendo uma atividade boa in vitro, mesmo com fração ativa, já tentar o in vivo para ver se funciona, porque a gente já teve caso da aluna conseguir isolar a substância, fazer todos os estudos para ver tipo de morte celular e tal, quando injetou no animal não aconteceu nada, né? Então, o índice de teste positivo é muito grande, né? E essa história da Covid me estranha até que não teve mais coisa positiva in vitro. A história, nesse caso, é um pouco mais avançada, porque são reposicionamento de drogas, né, que já são usadas. Exato. Então, pelo menos a gente já sabe como é um comportamento, qual é o range de concentração que pode ser usada, tal, mas as pessoas têm dificuldade de entender que um resultado que a gente tem em um sistema, ele não é indicativo de que a eficiência funciona
em vivo, né? Bom, e muitas vezes, né, em alguns grupos de pesquisa valorizam demais esse tipo de resultado e levam uma impressão errada para a população de uma forma geral, né? Aí entra a política entrando na ciência, é complicado. Professor, peço desculpa aqui, já estão me fazendo sinal, porque a gente está adiantado. Eu vou ter que, então, agradecê-lo demais. Vamos conversar aí depois fora aí da telinha, que a gente tem, acho que, bastante coisa que a gente pode fazer juntos, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu que agradeço também. Ótimo, obrigadão. E vou agora eu compartilhar a minha tela, porque sou o próximo apresentador. Então, vamos lá. Share. Vocês estão enxergando aí, gente? Me dão... Agora eu... Tá dando para enxergar aqui meu primeiro slide? Sim, sim. Ótimo. Muito bem. Então, eu também quero agradecer aí a organização do evento, ao Manuel, a Simone, a Hernandes, esse convite de participar dessa FESB regional. Hoje, o que eu vou apresentar de maneira bem rápida é um trabalho de doutorado que foi concluído ano passado pelo meu aluno aqui, Amir Rana, um excelente aluno que está fazendo agora pós-doc em Los Angeles. E vou falar, então, sobre os estudos que a gente desenvolve no laboratório, tentando modular a resposta antitumoral, resposta imune antitumoral, sobretudo, em particular, mediada por linfócitos TCD8. E aproveito para agradecer tanto ao João Santana quanto ao João Ernesto as introduções aí que fizeram nos aspectos imunológicos e sobre o câncer. Queria começar rapidamente, eu não vou ter tempo de falar de todos esses aspectos, já foram pincelados aí pelo professor João Ernesto, mas existem, então, características ou habilidades que uma célula tumoral precisa ir desenvolvendo ao longo desse processo de tumorigênese e que foram compilados aí pelo Hanahan e Weinberg e descritos como os hallmarks of cancer. No nosso laboratório, entre os vários que estão aqui apontados, a gente estuda maneiras, né, mecanismos, investiga mecanismos que conferem resistência à morte celular. Então, algumas coisas a gente faz de maneira semelhante ao professor João Ernesto. E a gente estuda também mecanismos de evasão do sistema imune. Então, o nosso laboratório, na verdade, ele é uma interface entre a parte de bioquímica, sinalização de processos de morte celular, regulação do sistema imune e imunidade a tumores. Do lado de resistência à morte celular, a gente está estudando um pouco mais sobre a plasticidade epigenética dos tumores, e em relação a mecanismos de evasão e como a gente pode melhorar a resposta imune, a gente está estudando um pouco da biologia e da imunologia, né, dessas células importantes, que são os linfócitos TCD8. Então, existem aqui, eu vou ter que me apressar um pouco, peço desculpas, vou falar um pouco mais rápido do que eu gostaria, mas existem vários mecanismos que estão já descritos e que fazem parte de mecanismos de evasão de uma célula tumoral, algumas das citocinas reguladoras, supressoras, que o João Santana falou, como TGF-beta, IL-10, etc., e isso tudo tem um impacto nas diversas células do sistema imune. Aqui é uma representação de uma célula NK, de um linfócito TCD4, de um linfócito TCD8. O fato é que, baseado em todas essa vasta bibliografia, as pessoas, os cientistas, os médicos, eles começaram a desenvolver, ao longo dos anos, diferentes tipos de terapia
aqui já mencionada de novo pelo professor João Ernesto, quimioterapias, etc. E existem outros tipos de terapia mais avançadas, e a tendência, inclusive, é que se use terapias combinadas. O nosso grupo de pesquisa está interessado nessa parte de geração de vacinas, além das chamadas imunoterapias contra o câncer, ou imunoterapias dirigidas aos checkpoint inhibitors, ou inibidores dos checkpoints, mesmo por falta de outra palavra melhor aí em português, que seguram, que restringe a resposta imune contra tumor, que é o nosso assunto, mas também em outras situações de resposta imune a patógenos, tá? E o ponto que eu quero tocar hoje é que dentro dessas vacinas existe, então, propostas de se usar vetores virais ou vetores bacterianos como carreadores de antígenos tumorais. E nós, no laboratório, usamos 2 desses vetores, o adenovírus humano recombinante 5, e o antígeno que a gente usa de preferência é a ovalbumina, a albumina do ovo, que é um antígeno que a gente pode traçar e a gente conhece muito bem a resposta imune contra ele. Então, não é claramente um antígeno tumoral, mas eu vou mostrar para vocês alguns resultados que mostram como esse sistema pode ser útil para estudar terapias, vacinas, imunoterapias, resposta imune a tumores. E mais recentemente a gente está usando então agora diversas linhagens de bactérias. No caso de hoje eu vou apresentar estudos com Listeria monocytogenes, também manipulada geneticamente de tal modo a expressar a ovalbumina. Então, isso tudo porque, como a gente sabe, a resposta imune mediada pelo linfócito T, certo? A eliminação de alvos específicos, antígenos específicos pelos linfócitos T, é absolutamente fundamental na resposta imune contra células infectadas, principalmente parasitas intracelulares e também câncer. E aqui é um quadro que ilustra como é que essa resposta imune adaptativa ela acontece. Então, num primeiro momento, há um contato com o antígeno, há uma estimulação. O João Santana mostrou claramente como células dendríticas, células apresentadoras de antígeno, estimulam os linfócitos T naive, virgens, que cooperam entre si, cooperam com linfócitos B. Nós temos uma proliferação, uma expansão de clones que são específicos para aqueles antígenos. Essas células se diferenciam em células efetoras. Monta-se, portanto, uma resposta imune humoral e celular, a produção de anticorpos, a produção de linfócitos T, tanto do CD4 quanto do CD8, específicos para aquela doença. Nesse momento, então, há um processo de eliminação daquele tumor ou daquele patógeno, e com isso há um retorno à homeostase, com o aparecimento de algumas células de memória, que justamente são essas os alvos dos processos de vacinação que a gente está aí discutindo o tempo todo relacionado com a Covid. Então, a gente conhece muito bem esses processos e o meu grupo tem utilizado uma parte da energia nossa para estudar como melhorar, tanto em quantidade como em qualidade, a resposta imune mediada pelos linfócitos TCD8. E é importante destacar, esse trabalho ilustra mais uma série de trabalhos, mostrando que durante esse contato entre o linfócito T e a célula apresentadora de antígeno, no contexto de infecções, é fundamental que esse contato leve a uma, que a gente chama de uma morte celular inflamatória, por 2 mecanismos clássicos hoje em dia, que é a necroptose e a piroptose, e é justamente o aparecimento, esse início dessa resposta inflamatória, como consequência da morte celular de células que interagem com os patógenos, é que nós vamos poder montar uma resposta imune adequada desses linfócitos CD8.
Isso foi, então, descrito já no contexto de infecções, mas o que a gente quer saber, justamente como nós vamos utilizar agora uma partícula infectante como veículo, como vetor para carregar o antígeno tumoral, como é que a gente regula isso nesse contexto. Então, o objetivo do trabalho foi estudar o papel de duas moléculas importantes, o RIPK3, ou RIP3 e Caspase-1, e são relacionadas aos dois processos que eu vou mostrar rapidamente para vocês. Na qualidade das respostas, da resposta imune específica, mediada pelo linfócito CD8, contra essa bactéria recombinante, como eu falei, a Listeria monocytogenes, que carrega o antígeno ovalbumina. Então, só para lembrar rapidamente, não vou ter tempo, o RIP3 é uma proteína central do processo de necroptose, ela ativa MLKL, que é a proteína responsável por formar um poro na membrana celular e fazer com que essa célula sofra uma morte inflamatória. Da mesma forma, Caspase-1 e a Caspase-11 são, nas vias canônicas e não canônicas, as moléculas, as proteínas chaves de todo o processo que culmina naquela morte celular que a gente conhece como piroptose e que é resultado da clivagem de gasdermina D, que, por sua vez, então, a sua forma ativa vai também formar um poro e vai levar a esse tipo de morte celular. Então, para trabalhar com Listeria, a primeira coisa que nós vamos fazer, a pergunta é, será, de fato, nos nossos sistemas que RIP3 e Caspase-1, 11, eles, de fato, participam da resposta, da resistência contra a infecção? Então, nós pegamos essa Listeria modificada, inoculamos camundongo e depois fomos analisar o crescimento da bactéria, sobrevivência no baço no dia 3 e no dia 7. Então, como vamos olhar aqui já o gráfico embaixo direto, isso aqui são números de unidade formadoras de colônia por baço, a gente vê que no camundongo selvagem, no dia 3, existe, então a gente injeta 10, a terceira ainda tem mais ou menos o mesmo número. Essas bactérias proliferam, isso aqui é uma escala logarítmica, nos animais que são nocauteados ou deficientes de RIP3 ou de Caspase-1, 11. Na verdade, esse nosso animal ele é um nocaute duplo já das duas Caspases, e também o duplo ou triplo nocaute Caspase-1, 11 e RIPK3. Interessantemente, quando a gente vai ver no 7º dia, apesar de ter já uma deficiência, uma dificuldade em controlar a bactéria, depois, no dia 7, tanto o camundongo selvagem como o camundongo deficiente para RIP3 controlam e essa bactéria é esterilizada, é eliminada do animal. No caso dos Caspase-1, 11 nocaute, não, esses camundongos de fato têm dificuldade para lidar com essas bactérias e se a gente não intervir com antibióticos, alguma coisa, eles chegam a óbito. Então, tendo estabelecido quais são as proteínas ou a relevância de cada uma dessas moléculas no contexto dessa infecção, a pergunta que surgiu, então, foi como é que essas proteínas, RIP3 e Caspase-1, elas participam da resposta anticâncer, agora dirigida contra a linhagem B16, que o professor João Ernesto mencionou, mas agora essa linhagem carregando o gene da ovalbumina. Tá? Então, como isso acontece? Então, em colaboração ao Subashi, a gente recebeu essas linhagens. Vocês podem ver aqui a expressão relativa, seja do mRNA ou da proteína. Na célula B16 não há ovalbumina, na célula B16 ova a gente encontra a ovalbumina, a expressão aqui é na proteína. E a gente inoculou isso, então, no flanco dos camundongos. Depois de 7 dias, começamos a medir, então, a espessura, o crescimento, o volume tumoral. E o que está claro nessas ilustrações é que ambas as células crescem de maneira idêntica num animal que não foi imunizado, não foi manipulado de nenhuma maneira. Tá? Então, essas moléculas essas células podem ser comparadas entre si.
O que ocorre é que quando a gente faz agora uma vacinação profilática, que quer dizer o quê? A gente primeiro imuniza o animal com a listéria carregando ovalbumina, certo? E depois de um tempo, 7 dias, a gente inocula esses tumores no flanco dos animais e acompanha o crescimento. O que é claro, a gente faz isso, inclusive, no mesmo animal, no lado direito, a gente coloca a B16 óvulo, no lado esquerdo, a gente coloca a B16 apenas, e o que fica claro no mesmo animal que as células B16 elas crescem, porque não existe antígeno tumoral expresso por elas, mas a célula B16 ova, que expressa ovalbumina, ela é impedida de crescer nos animais que receberam agora a listéria, essa bactéria que expressa também o mesmo gene. E isso a gente infere que o dia que a gente trabalhar, conseguir passar isso para a parte clínica, nós vamos conseguir colocar um antígeno tumoral aqui nessa bactéria e aqueles tumores que expressam antígenos, então, estariam impedidos de crescer. Então, do ponto de vista profilático, há uma resposta 100% em todos os animais, não importa se o animal é RIP3, nocaute ou caspase 1, etc. Muito bem, quando a gente faz agora a terapêutica, o tratamento terapêutico, isso é, primeiro a gente inocula os tumores e depois a gente dá, 3 dias depois, a bactéria expressando o antígeno tumoral, o que a gente percebe é que agora sim há uma diferença bastante grande como que o sistema imune lida com essa imunização, essa estimulação pela bactéria. Então, aqueles animais que eram mais susceptíveis à listéria, eles também têm dificuldade de montar uma resposta terapêutica para o tumor B16 ova. De tal maneira que a gente vai olhar aqui a massa tumoral, a gente encontra uma massa tumoral muito maior nos animais caspase 1-11 deficientes comparado com o selvagem e com o RIP3. Tá? Isso aqui é visto, né, aqui nesse gráfico que acompanha uma cinética de crescimento tumoral. Então, vocês vejam que o animal selvagem e o RIP3 eles têm uma diminuição, enquanto que o caspase 1 tem uma dificuldade de lidar. Isso é tumor, volume, isso aqui é a massa, o peso do tumor. Infelizmente, não dá para vocês verem aqui, eu acho, mas aqui tem os tumorzinhos, a ilustração do que a gente detecta. Muito bem. Então, diante disso, a gente passou a uma próxima pergunta, quer dizer, como que o RIP3 e o caspase 1-11, como é que essa deficiência está interferindo? Em que aspecto? Nós vamos investigar agora os aspectos celulares e moleculares. Então, a primeira coisa é, será que a deficiência interfere com essa expansão de clones antígeno específicos? E a maneira como a gente olhou para isso foi utilizar a tecnologia dos multímeros de MHC para detectar os clones específicos de linfócitos TCD8 contra ovalbumina, aqui representada por esse peptídeo dominante da ovalbumina. Então, no eixo Y, nós temos a marcação com CD8, no eixo X, nós temos a marcação com pentâmero. Vocês vejam que nenhuma das linhagens expressa uma quantidade significativa de linfócitos T anti-ovalbumina antes de ser inoculados com a listéria, mas após a inoculação, existe, então, agora um aumento desse número de células antígeno específica. Ela é semelhante no camundongo RIP3 nocaute, mas ela é bastante deficiente nos camundongos que não apresentam caspase 1-11, como a gente pode ver aqui nesse gráfico que sintetiza as ilustrações de citometria de fluxo, seja em porcentagem ou em número absoluto, certo? Muito bem, então existe um problema de proliferação, de expansão. Essa deficiência é intrínseca do linfócito TCD8 ou ela é consequência de um priming deficiente? Ou seja, se a gente conseguisse separar de alguma maneira, como o João Santana bem demonstrou, a deficiência somente em um dos compartimentos, como é que se comportaria essas células?
E para fazer isso, o que nós utilizamos foi um camundongo transgênico OT1, onde todos os linfócitos CD8 eles reconhecem ovalbumina. Nós, então, marcamos, isolamos essas células, marcamos essas células com um corante cell trace violeta, e depois inoculamos em cada uma dessas linhagens, depois infectamos com a Listeria ova para ver como é que era a expansão da mesma célula selvagem do ponto de vista de HIP3 e caspase 1, certo? E o que se observa é isso, a marcação dessas células no animal. Depois de 96 horas, nós colhemos o baço e passamos isso, analisamos em citometria de fluxo. Então, numa célula controle, não há expansão e, portanto, a fluorescência permanece em um único pico, ao passo que nos animais infectados, cada pico desse representa uma divisão celular, então mostra a capacidade de proliferação dessas células em vivo. E o que a gente pode observar é que, olhando os gráficos e depois plotando, agora fica mais fácil olhar na ilustração desses gráficos de barra, que existe uma deficiência agora, uma diferença na proliferação dessas células, que são todas iguais, eu lembro vocês, no contexto do animal deficiente, certo? Portanto, o que mostra que a deficiência de HIP3 e de caspase 1 e 11 limitam o priming, a maneira pela qual as células são estimuladas. Então, o problema não é intrínseco do linfócito T, mas sim da maneira como essas células são estimuladas pelas células apresentadoras de antígeno. Muito bem. Eu não vou conseguir terminar a apresentação por falta de tempo, mas a gente foi olhar agora qual é o impacto na sua fase efetora. Então, além da proliferação, existe então uma deficiência na expansão clonal, mas será que existe também, durante esse priming, uma sinalização deficiente que leva a uma menor capacidade efetora na sua função? E para isso a gente olha dois aspectos, tanto a produção de citocinas efetoras quanto a sua capacidade citotóxica dessas células. Então nós fizemos um primeiro screening por ELISpot, então vai dizer a porcentagem, o número de células produtoras de interferon gama dentro das células que são estimuladas especificamente pelos peptídeos da ovalbumina, e o que a gente pode notar claramente é que há, sim, uma deficiência maior quando se trata do nocaute de caspase 1-11, mas também quando se trata do nocaute de HIP3, tanto para a produção de interferon gama quanto para a produção de TNF. A gente aumentou o ensaio para um outro tipo de abordagem, usando agora intracellular staining e citometria de fluxo, e obtivemos os resultados muito parecidos. Nesse gráfico, mostrando as células, então, são as células CD8, que estão separadas aqui, as células CD8 que reconhecem o peptídeo ovalbumina e se produzem ou não interferon gama. Então, a gente também vamos concentrar aqui, por questão de tempo, nessas figuras de barra, e a gente mostra também, por citometria de fluxo, muito parecido com o que a gente viu pelo ELISpot, que há uma deficiência na produção de interferon gama por essas células. O mesmo é verdade para TNF-alfa, outra citocina efetora. E, por último, a gente avaliou também a expressão de LAMP1, que é um marcador de degranulação e que também está altamente associado à capacidade citotóxica das células. Então, em todos esses casos, a gente comprova que não apenas a expansão dessas células ela está comprometida, mas também a sua capacidade efetora. E, por último, então, o que a gente foi olhar a capacidade efetora agora em vivo. E, para isso, a gente usou esse ensaio extremamente elegante que a gente aprendeu com o grupo do professor Maurício Rodrigues, da Unifesp, e que consiste em imunizar um camundongo, certo? Com a maneira pela qual a gente tanto faz. A gente usa, então, o adenovírus 5 recombinante e a Listeria ova ovalbumina,
Depois de 7 dias, a gente tem uma preparação de esplenócitos singênicos que a gente marca com 2 concentrações de um corante, no caso aqui o CFSE ou o Cell Trace, são 2 corantes que a gente usa. E uma dessas populações, a que a gente marca com uma concentração maior, a gente chama high, a gente pulsa com o peptídeo específico. E, portanto, esta célula será alvo, essa célula será o controle da resposta específica em vivo. Mistura-se 1 para 1, injeta-se no animal, no dia seguinte faz a eutanásia e analisa o baço desses animais. E o que a gente pode ver aqui são os esplenócitos do receptor, esses são os esplenócitos do doador, marcado 1 para 1. Então, se o animal não é manipulado, isso a gente continua a observar essa proporção de 1 para 1. Porém, no animal que é imunizado, a gente vê aqui, essa população alvo ela desaparece por conta da resposta CD8 específica, já que o animal CD8-KO, isso não acontece. Tá? Então, eu não vou ter tempo de entrar em detalhe, a gente pode discutir depois. O que nós fizemos nesse caso foi aumentar para 2 cores, então nós usamos o CFSE e o Cell Trace Violet. Então, no eixo X é o CFSE, no eixo Y é o Cell Trace Violet. E a gente marcou, pulsou com 3 concentrações, alta, média, né, intermediária e baixa do peptídeo. Que a gente está vendo aqui. E o que se pode ver, de novo, no animal não imunizado, que as proporções 1 para 1 para 1 para 1, elas estão preservadas, como era esperado. No animal imunizado, a gente vê que quanto maior a concentração do antígeno, maior é o desaparecimento, a eliminação dessas células-alvo. Aqui intermediário, aqui na resposta mais alta. E o que a gente percebe, olhando aqui diretamente, eu chamo a atenção para essa parte aqui da figura C, é que se a concentração do peptídeo é alta, em todos os animais, não importa a deficiência de HIP3 ou caspase 1, essas células-alvo serão eliminadas. Quando é muito baixo, a gente não atinge o suficiente para ser capaz de eliminar essas células de maneira significativa, mas existe sim uma região, uma janela aqui onde a expressão de HIP3 e de caspase 1 ela é determinante para o sucesso da eliminação das células-alvo. Então, terminando, a última coisa, desculpe. Então, o que a gente quer dizer é que, apesar a avidez da interação, ela pode corrigir para essa deficiência. Eu vou pular aqui essa última parte que mostrava que isso funciona para listéria, mas não funciona para o adenovírus 5, que nem toma conhecimento se o animal é HIP3 ou caspase 1. Tá? Então, vou pular essas conclusões para agradecer as pessoas envolvidas nesse trabalho, dizer que ele foi publicado agora esse ano na Frontiers Immunology, trabalho do aluno de doutorado Amir Rana, com a colaboração da Karina Bortolucci da Unifesp, Subashi em Ottawa, e esses são meus alunos também do laboratório. Peço desculpas aí pelo atraso e muito obrigado pela atenção. E agora eu vou parar a minha tela e eu não sei se nós teremos tempo ou não ainda para alguma pergunta. Não, mas não temos tempo para pergunta, mas temos 2 avisinhos aí que você precisa passar para o pessoal, por favor. Tá bom, então vamos lá. Por favor, pessoal, respondam a enquete, tá? E aqueles que estão inscritos, acessem a sala do Meet com antecedência, porque quando o professor inicia o curso, ele não vai depois conseguir autorizar a entrada. Então, o curso agora começa às 19 horas e vocês, então, precisam ir acessar a sala um pouquinho antes, tá bem? Então, acho que com isso eu agradeço novamente a participação de todo mundo, o convite ao professor João Ernesto e o professor João Santana, e desejo aí um ótimo final de tarde para todos.